E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa segunda parte da matéria aqui de conversão 2, né? Já comecei errando o título aqui. Máquinas síncronas. Síncronas, né? Então agora a gente vai parar de ver a máquina de indução, né? Vocês fizeram a prova. Essa aula aqui vai ser inclusive um pouco mais curta, porque ela vai ser no sábado ela é relativa à matéria do sábado da prova, né? Então ela já vai começar outra coisa, então ela vai ser um pouco mais curta para não sobrecarregar. E aí na próxima aula a gente começa a ver mais coisa mesmo. O que a gente vai ver no curso é isso daqui, né, em relação à máquina síncrona, mas a gente vai ver com calma aí nas próximas aulas, né. Essa aqui é um pouco mais geral, né. Então, diferente lá das máquinas de indução, né, que a gente acabou de ver, o campo girante aqui no entreferro, né, então é o campo girante que vem lá da rede, né, e o rotor vão girar na mesma velocidade. Por isso que a máquina chama de síncrona. Então é síncrono porque a máquina vai rodar sempre na velocidade do campo girante. Então a gente não vai ter esse problema da velocidade ali, né? Então a gente usa o motor síncrono, que é para situações que a gente precisa necessariamente de uma velocidade constante, né, fixa, igual, sempre, síncrona, com a carga variável, ou seja, preciso variar o torque, mas a velocidade não pode mudar, motor síncrono. E gerador síncrono é a máquina que, independente do que eu tiver ali acionando a minha turbina, né, e tudo mais, é o geralmente que a gente usa mais. Por quê? Porque como ele é síncrono, ele vai gerar numa frequência fixa ali, né, entre aspas. Dependendo de quando ele começar a perder força primária, ele vai diminuir um pouco a frequência, mas dado que a sua fonte primária aguenta a carga, né, que geralmente vai acontecer, ele vai gerar, por exemplo, em 60 Hz sem problema nenhum. E além disso, a gente vai ver mais pra frente que ele tem uma elevada controlabilidade, ou seja, a gente consegue mexer muito bem na parte de potência ativa e reativa dele, mexendo no campo, certo? Então, a gente vai ver isso mais pra frente, mas essa é uma máquina que é muito boa de controlar e ela não tem esse problema da velocidade, né? Lembrando que eu estou chamando de problema da velocidade, né? Mas se a gente for olhar para uma aplicação que precisa de velocidade variável, essa máquina aqui é inviável, né? Não tem como usar essa máquina aqui. Só se você tiver uma eletrônica de potência lá para mudar a frequência de alimentação, mas, né? Mas a gente está pensando aqui na máquina em si, certo? Então, como a gente vai ter que controlar independentemente aqui a corrente de campo, né? Igual a gente fazia lá na máquina de corrente contínua, né? Aqui a gente vai mexer também na corrente de campo. Então a gente consegue mexer nesse motor ao ponto de que ele pode operar como com um fator de potência indutivo, né, que é o normal lá das nossas máquinas. Mas, se a gente mexer nesse campo, a gente consegue fazer com que a máquina funcione até mesmo como capacitiva, ou como fator de potência unitário, né? Então, é muito comum a gente ter esses motores síncronos aí nas empresas, operando o que a gente chama de sobreexcitado, né, ou seja, dando corrente reativa para a rede para compensar a carga que eu tenho lá nas minhas máquinas de indução, né? Porque os motores de indução vão sempre consumir potência reativa, né? Então isso ajuda a melhorar ali o fator de potência geral ali, ok? Bem, vamos lá para as características básicas dele aqui, né? Então a gente tem o estator, é exatamente igual a gente tinha antes, né? É trifásico, distribuído, é igualzinho a máquina de indução, né? A ideia é ter aquele posicionamento de 120 graus para ter o campo girante e tudo mais, e pode ser conectado em Y ou em delta. Exatamente igual, né? Em relação ao rotor, e aí começa as nossas diferenças, né? Ele tem o rolamento de campo, né, que está lá no rotor, e a gente vai conectar uma fonte CC agora. Então agora o meu rotor vai ter corrente contínua, certo? Então vai ser sempre um fluxo unidirecional ali do meu rolamento de campo. Então o que acontece, né? No caso do gerador, o rotor vai girar, né? Vou ter uma turbina lá acionando ele. Como eu tenho o meu enrolamento de armadura lá com o campo girante, vai ter uma tensão, eu vou ter esse campo do rotor girando, o meu campo girante vai interagir, eu vou ter a geração de potência. E no caso do motor, é mais fácil até de pensar, se eu tenho o meu estator lá e ele está energizado, né, com tensão trifásica, gerando campo girante, é só pensar que o meu rotor é como se fosse um ímã ali, né? Então o meu campo girante ele tem um norte e um sul, né, que é aquela setinha que vai variando, né, o norte e sul do campo.
E o meu rotor, ele é fonte 60, então ele tem o norte-sul. O que acontece é que a hora que esse norte-sul pega com esse, eles andam sempre juntos, certo? Então vai estar sempre junto. Por isso que ali anda de forma síncrona. A gente tem 2 tipos de rotor, né? E a gente vai discutir o efeito disso daqui, porque isso muda bastante coisa na máquina, que é o que a gente chama de polo saliente e polos lisos, ok? Então isso aqui vai mudar o funcionamento aí da nossa máquina. Geralmente, máquinas com muitos polos e baixa velocidade têm o rotor de polo saliente, né? Então é uma máquina com diâmetro grande, comprimento pequeno, geralmente eixo vertical. E as máquinas que têm poucos polos, né, e uma altíssima velocidade, né, a gente faz o rotor cilíndrico. É mais fácil de pensar, né? Se ela precisa rodar bastante, você não vai querer um negócio que é meio, que entre aspas, é desbalanceado, né, que é o polo saliente. Você vai querer um negócio que é cilíndrico certinho para rodar, certo? Então, aqui tem um exemplo, né, com uma turbina hidráulica de alta inércia, a velocidade do rotor é baixa, para isso o rotor deve ter muitos polos, né? Então tem uma alta inércia, eu vou ter que ter muito polo para ela rodar mais devagar e gerar a tensão que eu quero. Então, por exemplo, 74 polos para 60 Hz é menos de 100 RPM. Né? Para turbina térmica, por exemplo, né, que tem baixa inércia, eu coloco lá o meu combustível, né, e a máquina vai rodar mais forte ali, eu posso ter uma velocidade mais alta. Então, eu posso ter pouco polo, né? Então, seguindo aquela formulazinha, né, que a gente já tinha visto também lá para a máquina de indução, 4 polos em 60 Hz, 1800 RPM. Então, é uma máquina que pode rodar aí mais rápido. Então, aqui é a característica de magnetização da máquina, né? Então, se eu tenho lá o campo que eu tenho no rotor, né, produzido por aquela corrente contínua, sempre lembrar que é a corrente contínua que eu coloco no campo, né? Ele vai, né, gerar um campo girante lá senoidal quando a máquina tiver um enrolamento, né? Porque é trifásico, disposto de 120 graus, certo? Então, acho que isso aqui todo mundo lembra, é basicamente a mesma coisa. Então, esse campo girante vai induzir a tração trifásica senoidal dos enrolamentos do estator, né? Por causa do jeito que eles estão dispostos lá espacialmente, certo? E essa formulazinha vai falar a frequência, então, né, que vai estar ali, né? Ou a velocidade do rotor. E a tensão induzida é a mesma que a gente já tinha visto antes, né? Essa aqui é a formulazinha, ela continua igual ali, né? Então a gente teria esses valores aqui, né? É só pensar que esses enrolamentos vão estar vendo, né, esse campo do meu rotor passando, né? E ele vai ter um máximo, um mínimo, um máximo, um mínimo, um máximo, um mínimo. E quando eles estão dispostos em 120 graus ali, eu vou ter essa defasagem entre os máximos e os mínimos, né? Eu acho, pelo menos para mim parece simples. Se ficar muito confuso, vocês me perguntam na aula. Então a característica de magnetização dela, né? Ela segue aquela curva de magnetização, né? Essa OCC aqui, que é o Open Circuit Characteristic, né? Característica de magnetização. E a gente tem essa linha de entreferro aqui, que depois vai ficar mais claro porque que ela está aqui, né? Na próxima aula. Que seria, se não tivesse a saturação, né? Como é que seria aqui o comportamento dela. Beleza? Aqui tem mais alguns detalhes, né? Então, tipo, aqui fala da tensão induzida, essa curva que eu acabei de explicar de magnetização, que é igual, né? Que a gente lembra que vai subindo a excitação da máquina, né? O campo da máquina eu vou gerando mais ou menos tensão, e depois vai começando a saturar, né? E aqui, né, ele fala que a relutância do núcleo não saturado, né? Ou seja, sem essa saturação, é muito menor que a relutância do entreferro, né? Por isso que a gente também tem que fazer essa consideração. E aí a nossa força magnetomotriz vai estar sempre no entreferro, né? Se vocês lembrarem lá do começo de CV1, né? A gente praticamente vê lá que toda a parte mais bruta, né, do campo fica no entreferro. O circuito magnético lá, ele não gasta muito, ele não precisa muito de força, né? É só pensar que esse gap é como se fosse uma resistência maior, né? Você vai ter uma queda de tensão maior ali, certo? Mas, por enquanto, isso daí. Aqui ele fala, né, se os terminais do estator estiver conectado a uma carga trifásica, vai ter uma corrente de armadura, né? Porque eu tenho tensão, se eu tenho a carga, vai passar a corrente. Isso vai gerar um segundo campo, né? Que vai estar lá no entreferro também, e vai gerar com a mesma velocidade síncrona, né? Porque todo mundo aqui tem
a velocidade síncrona. E a magnitude do fluxo que vou ter resultante ali, né, no meu negócio, no meu interferro ali, né, assumindo que não tem saturação ainda, né, vamos com calma, é a soma dessa parte da reação de armadura, né, que a gente já tinha visto também lá na máquina de corrente contínua, e a parte devido à corrente de campo. Então, basicamente, é só para falar que eu teria, né, num momento ótimo, todo o meu campo gerando, toda a minha corrente de campo, né, gerando o campo para a máquina, para deixar a máquina mais forte, só que por causa da reação da armadura, né, porque eu tenho a corrente lá passando na armadura e gerando um campo contrário, eu acabo tendo uma diminuição nesse fluxo, né, então eu teria isso daqui, mas aí como eu tenho a reação de armadura, eu diminuo um pouco o valor da excitação da máquina de verdade, ok? Aqui eu vou começar a falar então da operação da máquina, né, como gerador numa rede interligada, né? Então, antes da gente começar a olhar para modelo da máquina, para cálculo e tudo mais, vamos falar sobre o funcionamento dela em relação à rede, porque essa parte é bem interessante. Então, o que eu tenho, né? Quando a gente vai conectar esses geradores síncronos na rede, a rede é muito mais forte do que esse geradorzinho que a gente está colocando, né? Tem diversos geradores conectados, tem a rede toda é interligada, então esse gerador não vai conseguir mudar a tensão e a frequência da rede. Só que como ele é síncrono, eu tenho que tomar cuidado quando eu vou conectar, certo? Para que ele esteja junto com a rede, ele tenha a mesma tensão, a mesma frequência, a mesma sequência de fase, né? Então aqui tem isso daqui, que a gente chama de sincronização. E essa parte é bem interessante. Então, o que ele precisa, né? Ele precisa ter a mesma magnitude de tensão, a mesma frequência, a mesma sequência de fase e a mesma fase, né? Sequência de fase é a fase A, B e C, ou fase B, C, A. Então, tipo, tem que estar na mesma sequência de fase. E a mesma fase aqui, fase e ângulo, né? Não pode ter a defasagem angular ali. Então, como que a gente faz para testar essas coisas? Né? A gente tem aqui a rede, né? Que a gente chama de Infinite Bus, ou barra infinita, né? Aqui é um disjuntor que a gente vai usar para ligar de fato a máquina com a rede, né? Fazer a interligação. Aqui está o nosso gerador síncrono que a gente vai conseguir mexer na corrente de campo, né? E tem aqui a máquina mexendo o nosso gerador. A gente coloca lâmpadas. E aí a gente liga essas lâmpadas entre a rede e a máquina. E aí a gente vê o que vai acontecer com essas máquinas aqui. Ok? Então vamos lá. Aqui tem os símbolozinhos que ele usa para explicar, mas eu vou explicar aqui, eu acho que dá para pegar bem. Então, primeira coisa. O que acontece se eu tiver tensão diferente, né, valor da tensão diferente, mas eu tiver frequência certa e a sequência de fase certa? Né? O que isso significa? Significa que eu tenho a corrente da rede, né, a tensão da rede num certo valor, EA aqui, né, EA, EB, EC, né, vamos falar que está equilibrado, e o meu gerador está com EAzinho, EBzinho, ECzinho, ou seja, está menor. Então eu teria que mexer na corrente de campo, por exemplo, para aumentar essa tensão. O que acontece nesse caso? Aquelas lâmpadas que eu coloquei nas 3 fases, as 3 vão ficar acesas e com a mesma intensidade. Por quê? Porque por mais que isso aqui esteja girando, né, porque as tensões estão ali girando, elas estão girando juntas, sempre sincronizadas ali, porque a frequência está certa, a sequência de fase está certa, mas eu sempre vou ter uma diferença de tensão entre a fase A da rede e do gerador, fase B da rede e do gerador. Então todas as lâmpadas vão brilhar, ficar, né, acesas com a mesma intensidade. Então eu preciso mexer na corrente de campo, por exemplo, para apagar elas. E esse que é o ponto, né? A gente só vai ligar esse disjuntor aqui, a gente só vai conectar de fato a máquina na rede quando eu tiver as lâmpadas todas apagadas, ok? Então, qual que é o outro caso aqui? Eu tenho frequência diferente agora, mas as tensões e a sequência de fase está certa. Ou seja, eu tenho o mesmo tamanho aqui dos vetores, né? EA grandão, EAzinho, né? EBzão e ECzinho, EBzão, oh meu Deus, EBzão e EBzinho, ECzão e ECzinho. Então, eu tenho o mesmo tamanho, né, de tensão, a mesma amplitude, e eles têm a sequência de fase igual. Só que eles têm frequência diferente, ou seja, eles estão rodando com um pouco de diferença na velocidade, né? Porque, como eu disse, essas tensões estão girando ali. O que isso significa? Significa que essas lâmpadas vão sempre apagar e acender juntas.
Por quê? Porque imagina que eu tenho um cara que vai estar rodando, né? E esse outro cara aqui tá rodando mais rápido. Então ele vai ter uma diferença entre eles, que vai causar uma tensão, né? Que é isso daqui, vai ter essa diferença. A lâmpada vai acender. Vai chegar num ponto onde esse cara vai alcançar, as lâmpadas vão apagar. Inclusive daria para apertar o disjuntor nesse momento, né? Ou você pode mexer na máquina primária para garantir que vai ficar sempre apagado. E se você não arrumar, esse cara é mais rápido, ele vai começar a abrir vantagem de novo para esse e vai aumentar de novo o valor da minha tensão, ou seja, a lâmpada vai acender de novo. Então a lâmpada vai ficar acendendo e apagando porque essas frequências estão com valor diferente. Então eu sempre vou ter um valor de tensão alto, apaga, alto, apaga, alto, apaga, alto, apaga, entendeu? Então as lâmpadas começam a piscar. Só que elas piscam juntas, né? Porque como a sequência de fases está certo e elas têm a mesma amplitude, todas as lâmpadas vão estar defasadas, né? Uma da outra ali junta. Então a gente teria o mesmo brilho. Qual que é o outro caso aqui? O outro caso aqui seria sequência de fase diferente, mas com tensão e frequência igual. Ou seja, as tensões estão girando juntas, ok? A amplitude delas está certa, ok? Só que eu tenho a sequência de fase errada. Isso faz o quê? Isso faz com que eu esteja comparando tensões erradas. Então eu estou comparando o EA com o EB, o EA com o EC. Então, como eu vou estar comparando as tensões ali erradas, né? Tipo, não vão estar na sequência certa de fase, eu vou ter as 3 lâmpadas acesas, só que com intensidade diferente. Nesse caso aqui, quando a gente tem intensidade diferente da lâmpada, a gente nunca vai conseguir ligar, porque elas nunca vão apagar, né? Elas nunca vão chegar no nível onde eu posso ir lá e sincronizar a rede com a minha máquina. Então eu tenho que desligar a minha máquina, arrumar a sequência de fases e tentar de novo para ver o que está acontecendo, ok? E o último caso aqui, esse aqui é mais difícil de ter, é que eu tenha tudo certo menos a fase, né? Então eu tenho os fasores lá da tensão, né? Que a gente viu, só que ao invés da tensão A ser 0, a tensão A é 15 graus. Em vez da tensão B ser 120 graus, a tensão B é 135 graus. Então essa diferença de fase vai fazer com que essas lâmpadas fiquem sempre acesas também, com a mesma velocidade. Mas isso aqui é mais incomum. Só que, obviamente, você teria que arrumar isso daqui. Ok? A gente costuma ter, né, nessas plantas industriais, para fazer esse tipo de coisa, que a gente chama de sincronoscópio, né, que vai falar pra gente aqui o que está acontecendo, se tem que mudar alguma coisa, e aí você, quando está no meio, significa que você pode ligar, né, então você vai alterando lá na máquina, né, para ver isso daí. Você pode fazer isso com uma pessoa, literalmente apertando o botão, ou você pode utilizar um negócio mais automatizado ali, né, que faz toda essa análise para você, para ver se está certo, e liga a máquina, ok? Então aqui tem só mais um desenho disso daí que eu falei. E, né, um outro ponto importante que a gente viu lá no nosso motor de indução monofásico, por exemplo, né, que ele não tinha torque de partida. E essa máquina aqui? Também não. Por quê? Porque o meu campo girante, né, que já está girando lá 3.600, e eu tenho um rotor que tem norte e sul, né, ele não vai estar variando nem nada. Então, ele vai ver o meu campo girante passando, só que quando ele tentar começar a seguir, por exemplo, o norte já vai estar por outro lado. Então, o motor vai fazer um pouquinho para cá e volta um pouquinho para cá, vai para lá e volta para cá. Então, como é muito rápido, ele vai ficar oscilando e ele não vai conseguir girar. Esse motor não vai conseguir partir. Então, o que acontece? Né? O que a gente faz aqui para que ele consiga girar? A gente tem que utilizar gaiola de esquilo. Né? Então a gente parte essa máquina aqui praticamente como motor de indução. A gente vai lá e curto-circuita o enrolamento de campo. Inclusive isso é importante, eu já falo por quê. Né? Aliás, vocês vão ter que explicar, né, aqui no negócio. Vocês dão uma pesquisada aí, eu posso dar uma dica, qualquer coisa, mas vocês têm que explicar. Mas a gente curto-circuita o enrolamento de campo, certo? E aí na construção desse motor a gente coloca umas gaiolas externas ali, igual a gente tinha na máquina de indução, né? Porque daí eu vou ter essa máquina partindo como uma máquina de indução, né? Que ela não vai tentar ser síncrona mesmo, ela vai rodar com uma velocidade diferente. E aí conforme ela vai começar a ganhar velocidade, vai chegar um ponto onde ela está mais próxima da velocidade síncrona. Quando isso acontece, a gente abre o enrolamento de campo,
e dá a corrente contínua. E quando a gente coloca essa corrente contínua, aí a máquina às vezes pode dar até uma chacoalhada ali, que é a hora que ela realmente entra em sincronismo, ou seja, o campo girante encaixa com o campo do rotor, então eles começam a rodar junto, ok? E aí na tarefa, então, né, eu quero que vocês expliquem o que ia acontecer com a máquina ali, né, com enrolamento e tudo mais, se eu fosse partir ele, né, que tem essa gaiola de esquilo, sem curto-circuitar o enrolamento de campo. Uma dica que eu dou é tenta pensar naquela parte do transformador, né? O enrolamento de campo é um enrolamento fino, né? Ele é pequeno, ele só precisa gerar um pouco de corrente contínua ali para gerar como se fosse um ímã ali dentro, né? E ele tem várias voltas, né, para poder gerar mais campo, né? Então, pensem no transformador aí, pensem no que vocês acham que aconteceria, né, se eu tivesse esse cara aberto aqui, ok? E aí na próxima aula a gente vai começar a ver então de fato mais as coisas sobre essa máquina aqui, né? A gente vai ver o circuito equivalente, primeiro para polos lisos, né? Porque a gente vai ver que é diferente para polos lisos e salientes, como eu disse, faz uma diferença, né? Vou mostrar como obter os parâmetros do circuito equivalente, é um pouco diferente dos testes em aberto e curto-circuito que a gente fazia antes. E vou mostrar também o diagrama fasorial dessa máquina, beleza? Então, é isso daí, galera. Qualquer coisa, lembrem que vocês podem tirar a dúvida por e-mail. E até a próxima aula.